principal desafio para a gestão do município? A gente, se pudesse, se tivesse mais tempo, claro, assim, para um momento de interação, e pudesse ouvir vocês, com certeza, vocês que atuam diretamente na gestão pública, na gestão municipal, cada um de vocês poderia compartilhar muito sobre esses desafios que a gente encontra no dia a dia na gestão pública, principalmente na gestão municipal. Mas é muito interessante o recorte que essa pesquisa trouxe, através dessa pergunta, porque é também a nossa realidade, é também com certeza a realidade de muitos de vocês que estão aqui. Então, 3 respostas principais essa pesquisa mostrou sobre os desafios na gestão pública. E aí a gente vai compartilhar com vocês aqui essas 3 respostas que com certeza vocês vão acabar identificando também aí no dia a dia da gestão municipal de vocês. Primeira coisa que apareceu, primeira resposta do grande desafio foi falta de recurso. Então a gente tem sempre na gestão municipal muita coisa para fazer, muita coisa para realizar, muitas demandas, muitos projetos para executar e nem sempre a gente tem os recursos necessários para isso. Então há de se fazer sempre um grande malabarismo, há de se fazer sempre um grande planejamento para que a gente possa aplicar os recursos que a gente tem e principalmente às vezes dentro de uma gestão de 4 anos, às vezes mesmo uma gestão continuada, não dá para a gente fazer tudo com os recursos que a gente tem. Ontem nós tivemos aqui vários painéis e o professor Daniel Cara participou de forma virtual de um e ele trouxe um dado muito interessante. Em 1951, uma pesquisa mostrou que de tudo que é arrecadado, os municípios ficavam, em 1951, apenas com 9% da arrecadação. 66% ia para a União, uma outra parte para os estados e os municípios com 9%. Alguns anos depois, em 1988, esse mesmo cálculo mostrou que os municípios subiram de 9% para 18%, praticamente dobraram, não é? E a União 53%, mas mesmo tendo dobrado de 9% em 1951 para 18% em 1988, ainda assim os recursos são escassos, porque as demandas, as responsabilidades e o que tem para fazer na gestão municipal é infinitamente maior do que os recursos. O segundo grande desafio que essa pesquisa mostrou foi a burocracia na tomada de decisão. Qual o maior desafio na gestão pública municipal? A burocracia na tomada de decisão. Então, são muitas coisas para decidir e muitas vezes o gestor maior, muitas vezes também os secretários, não têm todas as informações necessárias. E, às vezes, essas informações, elas demoram muito a serem levantadas, a serem coletadas. Não há uma cultura de fatos e dados, então é muito difícil tomar decisão na gestão pública municipal. E a terceira resposta, que veio aí também dessa pesquisa, né, do maior desafio na gestão municipal, é a carência de recursos humanos, né? Então, há sempre muito o que fazer, há sempre muito o que realizar, e nem sempre a gente tem a equipe que gostaria de ter. Nem sempre a gente tem a equipe pronta, preparada para os grandes desafios da gestão pública municipal. Então, muitas vezes é preciso despender tempo e investir tempo, na verdade, para quê? Para capacitar essa equipe, para que essa equipe consiga atender às grandes demandas da gestão pública municipal. Então, muito interessante esse recorte da pesquisa. Mas há um outro dado que essa pesquisa trouxe, que eu queria também compartilhar com vocês, e está muito ligado ao que a gente veio falar hoje aqui sobre o MAP, que é outra pergunta que eles colocaram: qual a principal habilidade para uma boa gestão pública? Qual a principal habilidade que um gestor ou que uma gestão pública tem que ter? Qual a marca de uma gestão pública? Qual a principal habilidade para que uma gestão pública possa fazer parte da mudança e fazer a diferença? E nós tivemos aí 4 respostas, e é interessante como elas ficaram divididas: 46,7%, 23,3%, 22,5%, 7,5%. E sempre que eu faço essa pergunta para alguns gestores, principalmente na gestão municipal, e eu dirijo essa pergunta a eles: qual você acha que é a principal habilidade
para ser um bom gestor, qual a principal habilidade ou qual a habilidade mais necessária para que seja feita uma boa gestão pública? É incrível como quase unanimemente esses gestores falam em liderança, capacidade de liderar, ou liderança, ou espírito de liderança. Quando eu pergunto qual a principal habilidade para uma boa gestão pública, a primeira coisa que vem na cabeça desses gestores é liderança ou espírito de liderança. Sem ver as respostas em cada quadrante, a gente imagina logo que liderança seria exatamente esse maior percentual aí, 46,7, né? Mas a importância da pesquisa nos leva às vezes a ver uma realidade da qual a gente não tinha exatamente uma noção muito clara. Porque olha aí o que é que revelaram as respostas. Primeiro, planejamento eficaz e otimização de processo. Ou seja, 46,7% dos respondentes não disseram que liderança é a principal habilidade para uma boa gestão pública, mas eles apontaram o planejamento eficaz e a otimização de processo como sendo a habilidade mais requerida. Depois vem capacidade de inovação, equilíbrio entre as demandas públicas e serviços prestados e, em quarto lugar, aparece aí espírito de liderança. Então, a habilidade mais requerida, a habilidade mais importante para uma boa gestão pública é a capacidade de planejar, de executar de forma eficaz, ou seja, de planejar a gestão e de conseguir executar aquilo que foi planejado. E essa pesquisa me chama muita atenção, por quê? Porque muitas vezes na gestão pública, principalmente na gestão municipal, nós encontramos grandes líderes, homens e mulheres que antes de serem gestores públicos, eles eram empresários de sucesso. Homens e mulheres que antes de serem gestores públicos, antes de entrarem para a política, eles eram executivos de sucesso em algumas empresas, em algumas organizações. E às vezes a gente acha que apenas ser um grande líder, ou ser um grande empresário é o bastante para fazer a diferença na gestão pública. Mas nós temos encontrado muitos líderes que na iniciativa privada, na iniciativa particular, tiveram sucesso, mas na gestão pública eles fracassaram. Por quê? Eram grandes líderes, falavam muito bem, mas não tiveram a capacidade de planejar eficazmente e otimizar processo. E nessa oficina que nós participamos agora há pouco, com o Dr. Paulo César, prefeito ali da Itaitinga, ele disse uma coisa muito interessante, né? Ele falou que os gestores públicos têm que entender que cada vez mais a população, cada vez mais a sociedade quer resultados e gestão. Não foi isso, Pedro Júnior? Cada vez mais a sociedade busca resultado e gestão. E ele diz, quem gosta de política somos nós políticos. Quem quer ver mais política somos nós que amamos a política. O povo, a sociedade não, eles querem mais resultados e eles querem mais gestão. E aí é que vem exatamente o nosso tema tão importante, que é essa questão da gestão e dos resultados. E aí, já que a gente está falando de pesquisa, nós da XP Consultoria, desde ontem, estamos aplicando aqui nesse evento uma pesquisa, os desafios da gestão pública municipal. E aí, muitas pessoas foram abordadas, inclusive alguns de vocês que estão aqui, mas nós vamos agora aproveitar e pedir à nossa equipe para distribuir com vocês alguns cartões com o QR Code, para que vocês nos ajudem nessa pesquisa. Todos aqueles que participarem vão receber depois o resultado dessa pesquisa. Vocês viram como uma pesquisa é importante para dar uma dimensão e uma visão diferente, às vezes, do que a gente pensa da gestão pública, da gestão municipal. Então, todos vocês que nos ajudarem nessa pesquisa, os desafios da gestão pública, vão receber depois a consolidação desses dados, que será uma pesquisa muito atual e muito importante, acredito também, para vocês. Você só precisa receber esse cartão e, através desse QR Code, você acessa e participa dessa pesquisa. E por que é tão importante falar de gestão e resultados? Porque os resultados vêm não daquilo
que a gente diz que vai fazer, mas sim daquilo que a gente faz. Como diz exatamente essa frase, seus resultados vêm do que você faz e não do que você diz que vai fazer. Ou seja, são as nossas ações para gerar resultados, para fazer a gestão acontecer, que fazem a diferença. E aí as pessoas, elas costumam nos perguntar sempre o que é o MAP e por que o MAP é uma ferramenta de gestão, é uma metodologia capaz de gerar resultados e fazer a diferença na gestão pública. O MAP é o monitoramento das ações e projetos prioritários. E é muito importante a gente entender e conhecer como essa ferramenta, essa metodologia chegou aos municípios do Ceará. No ano de 2007, o governo do estado do Ceará realizou diversos eventos para desenvolver o seu planejamento estratégico do governo do estado do Ceará. Nessa ocasião, 2007, o governo do Ceará fez uma escolha, adotou um modelo de gestão chamado GPR, Gestão Pública por Resultado, GPR, Gestão Pública por Resultados. Nessa mesma época, 2007, eles mudaram a metodologia de seleção e avaliação e monitoramento de projetos públicos. O governo do estado do Ceará adotou o MAP, Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários, como uma forma de gerenciar os projetos públicos para controlar gastos, aplicar melhor os recursos e alcançar os resultados. O que é interessante é que esse MAP, que começou no governo do estado do Ceará, foi também aplicado em alguns municípios, em Sobral, no Crato, hoje também na Itaitinga, Barbalha, Oroz, diversos municípios do estado do Ceará. Mas o que é interessante é que não é o mesmo MAP do estado do Ceará, porque como é uma ferramenta de gestão, como é uma metodologia, ela é aplicada de acordo com a necessidade e o porte do município. Então o MAP, essa ferramenta de gestão, essa metodologia, pode ser aplicada em municípios de grande porte e pode ser aplicado também em municípios de menor porte, de acordo com a sua necessidade e de acordo com a sua realidade. E o principal objetivo é exatamente usar essa ferramenta, essa metodologia para alcançar melhores resultados na gestão pública municipal. Nós da XP Consultoria temos estado em diversos municípios, temos adaptado essa ferramenta, essa metodologia, segundo a necessidade daquele município, personalizado, e nós temos visto grandes resultados. O Crato, já há cerca de 5 anos, que eles já trabalham com o MAP. Nós tivemos hoje também um case aqui falando sobre esses resultados. Depois vocês podem ver o vídeo do prefeito Zé Ailton do Crato, Itaitinga e outros municípios. A gente vê como o MAP pode ajudar, pode acelerar e pode complementar esse monitoramento de projetos nos municípios. E aí, normalmente as pessoas nos perguntam como gerar resultados concretos com o monitoramento de projetos. E aí eu vou dar aqui alguns rápidos insights para vocês, de como a gente utilizando o MAP, como a gente utilizando esse monitoramento de projetos, a gente consegue gerar resultados na gestão pública municipal. Bom, em primeiro lugar, defina objetivos e metas com base no plano de governo, diretrizes e políticas da gestão municipal. Então, um dos grandes problemas, às vezes, da gestão municipal é que não existem objetivos e metas claros. Muitas vezes nós temos um plano de governo que é feito antes da eleição, e esse plano de governo ele tem muitos itens, às vezes ele tem 100 propostas, às vezes ele tem 120 propostas, e depois que se ganha a eleição, vem aí o grande desafio. Dessas 120 propostas, desses 120 projetos ou propostas de projetos que foram apresentados no plano de governo, o que realmente é prioridade, o que realmente dá para ser aplicado, o que realmente dá para ser trabalhado em 4 anos de uma gestão. Então a primeira coisa é que é preciso definir quais são os objetivos e metas
dentro desse plano de governo, dentro dessas diretrizes e políticas do município, e o MAP, ele nos ajuda exatamente a fazer isso, a entender quais são esses projetos, essas ações que são prioridade e que também são factíveis, são possíveis de serem realizadas dentro de uma gestão municipal. Segunda dica aqui é que é preciso elaborar um inventário de ações e projetos prioritários e definir entregas de cada secretaria. Então a gente precisa começar de algum lugar e é preciso fazer esse inventário aí dos projetos, das ações que são prioritárias e responsabilizar cada secretaria também. E entender em cada secretaria quais são os projetos prioritários, quais são as ações que serão possíveis serem trabalhadas. Então, quando a gente faz esse inventário aí dos projetos, das ações, por secretaria, também responsabilizando cada secretário, a gente tem condição de acompanhar e de gerar resultados concretos. Terceira coisa que é preciso, que é necessário ser feito para que a gente alcance resultados concretos. Faça reuniões de acompanhamento e monitoramento de projetos. Então é preciso acompanhar, é preciso monitorar esses projetos. E essas reuniões, elas precisam ser sistemáticas. Elas precisam acontecer de forma sistemática, com os secretários, que depois vão reunir a sua equipe. Para quê? Para que a gente tenha exatamente esse acompanhamento. O MAP, ele atua de forma muito eficaz, principalmente na execução dos projetos, né? Desde o início, desde a própria elaboração desse inventário de projetos, mas de forma bem eficaz nesse acompanhamento desses projetos, nessa execução de projetos, para que a gente possa fazer esse monitoramento para alcançar os resultados. Quarta dica de como alcançar resultados concretos: desenvolva a sua equipe, afinal, gerenciar projetos é gerenciar pessoas. Normalmente, quando a gente fala em projetos, a gente tem muita atenção ao escopo, ao prazo, ao custo, à qualidade, e nós esquecemos um pequeno detalhe: quem faz as coisas acontecer são as pessoas. As pessoas que fazem parte da mudança, as pessoas que fazem a diferença, é que vão fazer os projetos se tornarem realidade, é que vão buscar os resultados. E fica muito difícil você alcançar resultado quando você não tem uma equipe preparada, uma equipe capacitada. O meu sócio Carlos gosta muito de dizer que trabalhar com projetos na gestão municipal envolve tanto o aspecto técnico quanto o aspecto humano. Claro, nós temos que ter toda a preparação dos aspectos técnicos, ter todo o monitoramento dessas questões de custo, de prazo, do escopo, dos projetos, mas se a gente não olhar para as pessoas, se a gente não capacitar a equipe, se a gente não preparar as pessoas, nós não vamos alcançar os resultados concretos. Porque gerenciar projetos também é gerenciar pessoas. Em último lugar, preste conta com a sociedade, ou seja, comunique sempre os resultados. Existem muitas gestões municipais que fazem um grande trabalho, que conseguem realizar os projetos e levar esse valor para a sociedade. Mas, infelizmente, esse valor não é percebido pela sociedade. Esse valor não é reconhecido pela sociedade. E não é por quê? Porque muitas vezes nós não divulgamos, muitas vezes nós não comunicamos. Nós da XP criamos dentro do MAP uma ferramenta chamada Relatório de Gestão, onde é feito todo um apanhado de todos os resultados de cada projeto, do que foi realizado, do que foi planejado, do que foi alcançado, e isso é transformado num relatório de gestão que é disponibilizado, que é comunicado para a sociedade. A gente precisa mostrar para as pessoas aquilo que foi feito, aquilo que estamos fazendo, para que eles reconheçam o valor do trabalho da gestão municipal. Felizmente, nós temos andado em muitos lugares onde gestores, secretários, onde servidores fazem um grande trabalho, mas não comunicam esses resultados. Então é preciso comunicar com a sociedade, comunicar com a população aquilo que é feito para alcançar e para gerar o resultado.
Então, o MAP é, sem dúvida, uma ferramenta de gestão, uma metodologia que funciona e que pode ser personalizada de acordo com a realidade de cada município. E nós temos visto quanto isso pode gerar resultados concretos e pode gerar também valor percebido. Eu queria agradecer muito aí a audiência de vocês. Já mostraram aqui que o meu tempo, né, se esgotou, mas eu queria agradecer a participação de vocês aqui nessa palestra, neste momento. Queria deixar essa frase aqui de encerramento. Para um projeto bem sucedido é preciso clareza no planejamento, mas principalmente foco na execução. Dizer para vocês que nós da XP Consultoria estamos aqui à disposição, logo após aqui a palestra, para tirar dúvidas, para atender vocês. Lembrando, não se esqueçam de responder aí as perguntas aí dessa pesquisa, para que a gente possa ter dados aí bem atuais. E não esqueçam também, se vocês ficaram muito curiosos, né, de assistirem o vídeo do prefeito Zé Ailton e saberem mais sobre o MAP. Muito obrigado a todos, abraços, bênçãos e sucesso. Até mais. Os agradecimentos ao professor Francinildo Coura pela excelência de sua apresentação. Realmente, para os municípios que usam o MAP, a gente consegue distinguir a diferença, não é? O alto nível de qualificação e também de resultados obtidos nas gestões municipais. A criação do MAP, onde nós passamos a desenhar todos os projetos, priorizar as nossas atividades e termos um controle de todo o processo administrativo. Então essas foram as grandes passos inicialmente do governo e a partir daí a gente passou a trabalhar todas as atividades de uma forma planejada e principalmente colocando subsecretários e todos os servidores da gestão quais as prioridades do município, atendendo a população, desenhando a nossa missão, os nossos objetivos, os nossos valores e implantar essa nova cultura para as pessoas. Esse foi o início de uma revolução administrativa na cidade do Crato.